Ex de Ana Hickman diz que tipo de mulher ele gostaria de se relacionar. Você sabe quando eu ia casar com uma mulher novinha? Nunca. E eu posso garantir a você, ogro, que tem uma série de caras que pensam como eu. Porque o homem de meia idade, você sabe o que o cara quer? Esbalar. O cara quer um colo pra deitar. What? O cara quer uma mulher pra segurar a mão dela. O cara quer uma mulher pra poder cortejar, pra levá-la a jantar, presentear, levá-la a passear. O quê? Rapaz, essa foi demais. O quê? Dar uma boa joia. Pô, Alexandre, mas você é burro, você vai fazer tudo isso de novo. Não. Ele quer cuidar. Eu não desisti de querer cuidar de uma mulher. Aí é que tá. Mesmo com todo o dano que eu estou passando, eu ainda não me tiraram a ideia de eu querer cuidar de uma mulher. Só que jamais uma novinha. Espaço Gina. Então, aparentemente, ele quer uma véia, senhores, pra não ter problema. Até porque ele é um sonhador e ainda não desistiu da sua missão de vida, que é finalmente poder cuidar de uma mulher, cortejar e tudo mais. E tá certo ele, né? Só que eu acho que não, porque a Ana Hickman mesmo, eu considero já uma senhora de meia idade. Ela atualmente tem 43 anos e parece que deu ruim, né? Ou não? Então, o que seria ideal? De 50 pra cima? Porque daí, nessa fase aí dos 40 e pouco, a pessoa ainda é nova e não sabe exatamente o que ela está fazendo? E se esse é o gosto particular dele, pra mim não tem problema nenhum, só que, na minha opinião, pelo menos, é mais difícil você cortejar e sentir atração física e tudo mais depois de uma certa idade, daí vira amiga. O cara se junta com a guerreira e tudo, namora, mas martelar que é bom nada. E será que é isso que esse rapaz quer? Às vezes é, né? Mas, na minha opinião, pelo menos nessa fase da vida aí não precisa mais. Creio que quando o cara é jovem, adolescente e no começo da fase adulta, ele tá pegando fogo. Aí depois que você já viveu a sua vida inteira sozinho, aí você vai se juntar com uma tia Neide, que a única coisa que ela tem a oferecer é a companhia. Aí não precisa mais, porque eu acho que a função principal é você poder pegar a pessoa de jeito, você ter atração física por ela e tudo mais. Porque só se for uma amizade muito forte mesmo. Se for um relacionamento homem e mulher, no qual pressupõe que o cara vai pegar a guerreira de jeito eventualmente, a fase boa mesmo que o cara tava com a texto batendo já foi. Passou dos 50, alguns caras já começam a ficar um pouco mais borracha fraca, a tia Neide também já tá mais do que derretendo, e se for pra ter um relacionamento nessa fase da vida, tem que ser uma companheira e tanto. E o cara também tem que fazer uma vista grossa pro passado dela, né? Aí o cara não ficou com a guerreira enquanto ela tava no auge da beleza, pra depois vir com essa conversa igual o rapaz aí do vídeo, falando que o sonho dele é cuidar de uma mulher e cortejar e tudo mais. Por outro lado, se o cara já tá ali perto dos 50 anos e ele vai se relacionar com uma jovem de 18, aí é golpe. Então o ideal talvez seria o cara se aquietar, né? Já que na faixa etária dele, as guerreiras já estão judiadas e quando são jovens, geralmente é cilada, eu acho que o grande segredo, principalmente no caso dele aí, é deixar quieto esse negócio. Arruma outro sonho. Esse aí de querer cuidar de uma mulher e tudo mais, desde que não seja novinha, na minha opinião, não compensa muito. Até porque, como eu citei no começo do exemplo que eu falei aqui, a Ana Hickman mesmo já é de meia idade e tá dando problema. Então, quando a guerreira é experiente, isso não quer dizer que ela já superou todos os seus traços negativos de personalidade, muito pelo contrário. Tem guerreira aí que quanto mais velha, pior. Então, eu vendo esse rapaz indo no podcast falando que ainda sonha em conquistar uma tia Neide como prêmio de consolação, a única coisa que eu posso desejar pra ele é força guerreiro. Até porque eu acho que a prioridade do Alexandre Corrêa já não é mais bater uma virilha, né? Inclusive, dizem os especialistas que esse fator pode até ter contribuído para que ele se separasse da Ana Hickman. O Alexandre teve até problemas sérios aí de saúde e ele já é um senhor e tudo. E naturalmente o ser humano, principalmente o homem, perde a sua capacidade, pelo menos em partes, de poder esculhambar alguém amorosamente falando. E uma tia Neide demanda menos ensalsichamento. Além disso, também eu já vi o Alexandre Corrêa falando que gostaria de uma senhora com boas condições
financeiras. Esse é o principal, se for ver, se não for pedir demais, né? Porque se ele for se relacionar com uma mera desconhecida aí, bostileira média, que ganha Bolsa Família e ainda aposta metade no tigrinho, emissol de um ou mais filhos de pais diferentes, aí pra ele não é vantagem nenhuma, porque essa pessoa provavelmente só tá querendo virar uma subcelebridade, assim como o Alexandre virou, e é golpe também. O ideal seria uma coroa ali por volta dos seus 60 anos, talvez, bem estabilizada financeiramente, pouco ou nenhum libido, né, senhores? Porque a pipa do vovô não sobe mais, e ao mesmo tempo que o cara pode cuidar e cortejar essa senhora, que pode até ser alguém já de uma certa maturidade, mas também não pode estar um bagaço, né? Porque pro cara também não é justo. Você acha que é fácil ele sair de um casamento com a Ana Hickman, que tem uma boa aparência, pra ir se relacionar com a tia Neide completamente desgastada pela vida? Isso, inclusive, pode fazer o cara se sentir mais infeliz ainda, ele sabendo que o Edu Guedes tá ocupando o lugar dele na família que ele tinha, e ele, além de ter perdido tudo, ainda tem que se contentar com o tribufu. Então, faltou ele especificar os detalhes, porque a gente vendo ele dando essa declaração, parece que ele não passa de um grande mãe espaçugina. E embora isso seja verdade, mas se ele tivesse explicado dessa forma mais detalhado, a gente poderia até entender mais, né? Ele quer uma vovózona com boa aparência que cuide dele. Pronto. Rica, que esse é o principal, porque tem que trabalhar CLT no alto dos seus 52 anos, sendo que o cara sempre viveu na vida mansa, graças ao trabalho dele e o da Ana Hickman, apesar que o trabalho dele era meio que ser o marido da Ana Hickman. Mas tô brincando, ele tinha algumas empresas também e ele falhou miseravelmente, e é por isso que ele tá nessa agora. Mas é vivendo que se aprende, não tem problema nenhum. Esse vídeo, como eu falei, nada mais é do que um grande força guerreiro pro Alexandre, e nunca é tarde pra recomeçar. O principal o cara já tem, que é nada. Tô brincando, o principal ele tem, que é a saúde dele pra poder se levantar. Dar esse tipo de declaração em podcast, creio que não vai ajudar em nada, mas quem sou eu pra ficar criticando? Eu discordo também um pouco na hora que ele fala ali no vídeo que o homem de meia idade, ele só quer um colo pra deitar, e pra mim isso é coisa de menino ainda. Se o cara já passou de uma certa idade, ele tem que superar isso. Colo pra deitar o quê, meu filho? Isso é o puro suco da carência. Se o cara fala que ele tem as suas necessidades de esfregar a cara num desbeiço emocional de vez em quando, pra tirar o mal olhado, né, senhores? Aí ainda vai. Mas o cara dá esse tipo de declaração e ainda achar que tá na razão, vários homens pensam desse jeito, eu discordo completamente. Inclusive eu acho que é um problema o cara que chega na maturidade com esse tipo de pensamento, porque isso significa que o cara não fica satisfeito com a sua própria companhia e acha que tem que ter uma mulher do lado dele de qualquer jeito, nem que for a tia Neide. Ele parece ser um pouco a moda antiga, acredita no romantismo, quer ter uma mulher pra pegar na mão, passear e cortejar, e isso, senhores, é um exemplo do mangenismo estrutural. O Brasil nunca vai pra frente desse jeito. Se o cara tá carente desse jeito, adota um cachorro de rua, vai passear com ele e pode tratar o animal com todo o afeto do mundo que ele vai retribuir. Já o ser humano não é tão garantido assim. E o Alexandre só tá nessa situação embaraçosa hoje em dia devido a esse pensamento. O romantismo destrói a vida do homem, senhores. Enquanto o cara não se livrar dessa praga e começar a olhar pra si mesmo como um cara autossuficiente, tá certo que ninguém é obrigado a viver sozinho o tempo todo. Todo mundo tem o direito de querer ter um relacionamento, independente se a pessoa já teve experiências negativas. Mas uma coisa é você querer ter um relacionamento se acontecer um dia com uma pessoa que vale a pena, outra coisa é você agir pela carência e de certa forma demonstrar até um certo desespero, porque já não é a primeira vez que o Alexandre dá esse tipo de declaração. Porque se o problema dele fosse bater uma virilha, era só procurar uma casa de massagem, macetar alguma profissional lá devidamente, como se não houvesse amanhã, e problema resolvido. Só que o cara quer um colinho, aí tá de brincadeira. Capinar um terreno ninguém quer, né, rapazes? Mas colinho e pegar na mão de uma donzela e fazer cortejos, aí é com ele mesmo. E dessa forma fica o apelo. Você que é uma tia Neide, razoavelmente atraente e com boas condições financeiras, apresente-se. Alexandre Correia solicita da sua companhia, mas só a companhia também. Nada de exaltações, né, senhores? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha da carência do Alexandre. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative a sinetinha das notificações. Isso é muito importante, ajuda imensamente o canal e eu seria imensamente grato a você por isso. Considere um dia juntar-se a Master Sônia Abrão da Red Pill no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. Lá você vai ser muito bem recebido e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!